Olá, boa tarde. Eu sou Kennedy Oliveira Rocha, acadêmico do curso de Sistemas de Informação, aqui da Unemat do campus de Sinop. Eu estou fazendo esse vídeo para a matéria de Estrutura de Dados 1, dado pelo professor Tales. O objetivo do exercício é a gente entender como é que funcionam os algoritmos de ordenação. O que foi passado para mim foi o algoritmo Insert Sort, e foi passado também uma lista de universidades para nós ordenarmos ela. E vamos entender como é que funciona esse algoritmo de ordenação. O que acontece? Aqui foi criado um sisteminha em Java, né, usando a ferramenta NetBeans. E nós vamos fazer aqui, vou explicar como é que funciona o código. Aqui temos o pacote de controller. Ele vai controlar os meus dados, ou seja, toda vez que eu precisar de dados de pesquisa, de ordenar na lista, ele que vai me informar. Aqui é o meu objeto da universidade, onde eu tenho todos os atributos dela, como nome, UF, localização, e aqui no pacote de view eu tenho a tela. Se nós pegarmos lá no arquivo CSV, ele está bem aqui em C, temp, universidades, eu tenho a lista de universidades aqui. Só um minutinho. Aqui eu tenho todas as minhas listas de todas as universidades. Elas estão em uma ordem que eu não sei qual a ordem que foi aplicada. No meu pacote de controller, o que eu vou fazer? Eu vou controlar o trâmite de dados, ou seja, vou ler, vou aplicar regras de divisão. Aqui eu tenho 3 métodos. O método getUniversidade, que toda vez que ele for chamado ele vai retornar as universidades para quem solicitou as universidades. Tem o método de ler arquivo, que ele vai ler o arquivo, e o InsertSort, que é o que vai ordenar. O que acontece? Para ler o arquivo, a gente usa aqui um buffer, né? Utiliza um buffer, passa o caminho, diz que o local C, tempo, arquivo universidades.csv, e ele lê esse arquivo linha a linha, ele lê o arquivo linha a linha, e coloca numa lista de universidades. Numa lista linkada, que a gente chama de linked list. A única coisa que ele faz, ele coloca isso numa lista. Essa minha lista é um atributo dessa classe. Quando eu requisito essa lista, o que acontece? Essa lista ela já é iniciada nula, então, quando eu peço meu getUniversidade, se ela tiver nula, ou seja, se não for lida nenhuma vez, ele vai ler o arquivo e vai retornar para quem solicitou, vai retornar essa lista. Aqui, perdão, eu falei que anteriormente retornava algo, mas isso aqui é void, então ele não retorna nada, ele simplesmente lê a lista e joga no atributo. Aqui no algoritmo de ordenação, que é o mais importante nós entendermos, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai pegar ele vai ler uma lista, beleza. Como é que funciona isso aqui? Ele vai pegar um determinado elemento da sua lista e vai verificar nos elementos anteriores se existe algum maior que ele. Se houver, ele vai pegar esse elemento e vai colocar antes desse elemento maior. Aqui ele faz aqui, ó. Ele pega declara uma variável n, fala que é do tamanho de elementos da sua lista, porém aqui, quando ele vai fazer o loop, ele começa no elemento 1. Mas por que ele começa no elemento 1 se toda a lista começa no elemento 0? É porque se eu o elemento 1, teoricamente ele já está ordenado. Então você não vai começar a ler do 1, para você fazer uma comparação você vai começar do 0. Para você fazer uma comparação você tem que ter 2 elementos, então ele já começa do 1 porque é o segundo elemento da lista. Ele pega o objeto desse 1, que está na segunda posição, ou seja, no i, como ele começa no i é a segunda posição, mas futuramente vai ser terceira, quarta, quinta, sexta, e vai atribuir, vai guardar ele numa variável. Aqui a gente chama essa variável de key. E ele vai declarar uma variável j que vai ser um número anterior ao seu i. Ou seja, se esse for 6, o j vai começar no 5, se o j for 10, ele vai começar no 9, e assim sucessivamente. Dentro desse loop que é feito pelo for, tem outro loop,
que é aí que ele vai comparar se é maior ou menor. Ou seja, ele vai verificar o quê? Se o j é maior ou igual a zero. Ou seja, enquanto o j for maior ou igual a zero, então enquanto você tiver na sua lista. Se o j for menor que zero, significa que sua lista acabou. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, como eu escolhi ordenar por nome, então aqui ele vai pegar o nome, ou seja, na sua lista universidades, ele vai pegar o elemento j, ou seja, começa um anterior ao seu i, esse j ele é uma classe universidades, então ele não vai retornar só uma variável, ele vai retornar todo um objeto para você. Então ele vai retornar o objeto inteiro do j, daquele objeto você vai pegar o nome. Depois que ele pegou o nome, ele vai usar essa função toLowerCase, que é o quê? No Java, ele considera que maiúsculo é diferente de minúsculo. Então, para eu fazer uma comparação de duas strings, eu tenho que falar que as duas é minúscula, porque senão eu vou ter lá que, por exemplo, o K ele vem antes do R. Mas se eu tiver o K maiúsculo, já vai entender que o K maiúsculo vem depois do R. Então a gente coloca tudo minúsculo para fazer a comparação. E ele vai comparar com a sua key, ou seja, o elemento que você utilizou para comparar. Você guardou lá inicialmente. Aí o que ele vai fazer? Igual a sua key. Então ele vai comparar com a sua key. Ele vai pegar o nome da sua key, vai transformar em minúsculo, vai comparar. É maior ou menor? Se for maior, se a sua key for maior, ele não vai fazer nada. Mas se a sua key for menor, ele vai trocar os dois de posição. Ou seja, ele vai pegar no sit j mais 1, que é o que? A próxima posição depois do j, ele vai pegar e vai colocar o elemento j. Entendeu? Ou seja, o que acontece? Se esse elemento aqui for maior que esse, se o elemento que está que está no j for maior que o j mais 1, que é a nossa key, ele vai trocar os dois de lugar, ou seja, ele vai mudar para o j mais 1 o elemento que está no j. Tá, mas e o que aconteceu com o elemento que estava no j mais 1? O j mais 1 é o i? Então ele vai colocar o j mais 1 igual aqui, que você atribuiu aqui. E assim sucessivamente, até você chegar na posição inicial da sua fila. Depois que chegou, ele volta lá, transforma o seu i, coloca i para 2, faz tudo de novo. E assim que funciona esse algoritmo de ordenação. Agora vamos para a tela, vou mostrar como é que eu utilizei esses dados na tela. Na tela eu crio através do Java Form aqui, eu crio um Java Frame, perdão. Crio alguns botões, um título, uma tabela. No código fonte, que é o que mais interessa, o que nós fazemos? Vamos lá. Quando eu clico no botão carregar, ele vai ler o meu arquivo. Ou seja, ele vai declarar um objeto controller, que é igual ao new controller. Na verdade ele vai iniciar, porque o objeto já está declarado aqui. Ele vai iniciar o nosso objeto controller, que é essa classe aqui, e vai tentar. Então try catch, porque isso aqui tem throws exception, porque você vai ler um arquivo, você tem que tentar, porque caso dê um erro, ele vai mostrar para você. E vai chamar o método getUniversidades, que é o método que a gente utilizou anteriormente. Ou seja, como é a primeira vez que vai ser esse chamado, a nossa universidade está igual a nulo, ou seja, se tiver igual a nulo, ele vai ler o arquivo. Então, inicialmente, toda vez que você apertar carregar, se for inicial, ele vai simplesmente ler o arquivo. Se não, ele vai mostrar para você se der algum erro, o arquivo não foi encontrado ou algo do tipo, tiver aberto em outro programa, ele vai mostrar aqui para você, através do JOptionPane. Depois eu tenho o botão ordenar. O que acontece? Depois que você leu o arquivo, depois que você carregou, ele vai aplicar um inset sort, que é o que? Ele vai ordenar os dados que você já carregou aqui. E depois ele vai preencher na planilha. Aqui. Ou seja, quando você leu lá, ele carregou todas as suas universidades. Aqui, quando você clica em ordenar, ele vai chamar o método insetSort que nós escrevemos nosso algoritmo de ordenação. Depois que ele fez isso, ele simplesmente ordenou o objeto que está dentro do controller, ainda não apareceu na tela. Aí a gente chama o método de preencher a planilha para ele aparecer na tela.
Para preencher a planilha, eu utilizei esse método aqui. Ou seja, a gente passa a lista linkada para ele, cria um default table model e pega o módulo da nossa J Universidade, que é essa tabela bem aqui. Se a gente observar a variável dela, ela é essa aqui. Remove todas as linhas, porque se eu simplesmente adicionar, ele vai dobrar o número de universidades lá. E eu faço um for. Eu percorro essa lista de universidades. E cada vez que eu percorro ela, eu adiciono um novo objeto, ou seja, uma nova linha que ela é baseada em um objeto. E aí ele vai preencher a nossa planilha. Agora, vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Vou executar o arquivo. Carregou. Ele carregou a nossa lista de universidades. Se nós observar aqui, ó, a última universidade é o 1742. Vou olhar lá no fim. 1742, a nossa primeira é a 1, Universidade Federal de Mato Grosso. E a nossa primeira aqui é a 1, Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos ordenar agora. Como esse algoritmo é um pouquinho... ele não é legal de trabalhar quando você tem bastante dado, então ele demora um pouquinho para fazer. Por isso ele não é recomendado quando você precisa trabalhar com muito dado. Só quando você tem poucos dados esse ordenar. Vou esperar um minutinho aqui. Eu escolhi ordenar pelo nome. Então nós temos aqui a nossa ordenação. Ordeno pelo primeiro veio aspas, depois o AB, o AVN, C, a letra C, 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 C. Para baixo, C, 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 C. Depois eu tenho o E, tudo certinho aqui. F. Então ele ordenou. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o algoritmo de ordenação. Até mais.